Bom dia a todos. Essa semana nós iremos estudar sobre Jesus Cristo, né? Já que nós estamos perto do Natal, então nós vamos conhecer melhor, né? Um dos maiores líderes de todos os tempos, né? Que é Jesus Cristo. Nós vamos começar pela genealogia de Jesus, tá? Aí nós entraremos no nascimento de Jesus. O registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abrão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acais. Acais gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. E Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Zadok. Sadoc gerou Eliúde. Eliúde gerou Eliazer. Eliazer gerou Matá. Matá tá aqui. Matá gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus Cristo, que é chamado Cristo. Assim ao todo houve 14 gerações de Abraão até Davi. Abraão a Davi. 14 de Davi até o exílio na Babilônia. E 14 do exílio até a Cristo. E isso aqui foi a genealogia dele, né? E o nascimento dele, como se deu? Está em Lucas, né? Lucas 2, 1, 7. E nós vamos ler Mateus, tá? Foi assim. O nascimento de Jesus Cristo, Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expor ela à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo de Deus. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus, como o anjo havia
mandado, né? O anjo tinha ordenado. Depois que o menino nasceu, que né, todo mundo já conhecia uma história, né? Que ele nasceu numa manjedoura, porque não tinha lugar para ele ficar. Então nós vamos começar assim, a visita dos magos. Depois que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei de Judá, dos judeus, né? Rei dos judeus. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo, porque quando ele nasceu, teve uma estrela que brilhava muito, que apontava onde ele estava. E apesar de ele ter nascido numa manjedoura, porque não havia lugar para ele nascer, ninguém deu lugar para ele, né? Para a mãe dele. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém de Judá, de Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá. Por ti virá o líder, que como pastor conduzirá a Israel, o meu povo. O profeta já havia previsto, né, o nascimento. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avise-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvir o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinha visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Aqui está falando casa, mas ele nasceu no estábulo, né? Assim, bem humilde mesmo. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertido em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho, porque eles sonharam que não era para contar para o rei Herodes aonde Jesus estava, né? Porque ele provavelmente já ia mandar matar, né? E a fuga para o Egito. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiram para o Egito, atravessando os desertos, né, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ele ficou furioso e ordenou que matasse todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém, nas proximidades, de acordo com as informações que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelos profetas Jeremias. Foi o profeta que profetizou, né? Ouve-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação, e Raquel que chora por seus filhos, recusa a ser consolada, porque já não existem. A volta para Israel. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho de novo a José, no Egito, e disse: levanta-te e tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia,
em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região de Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim, cumpriu-se o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno, por causa de Nazaré, né? Aqui nós vimos, né, que não foi fácil a vida dele, né? Imagina a mãe dele andando no deserto, procurando abrigo, né? Para nascer, para tudo, e ele já sendo, mesmo antes de nascer, já estava sendo perseguido, né? Então fala assim que quando Jesus nasceu, foi a nova aliança, né? Certa vez um artista pintou um rosto de Cristo que ficou muito famoso. Toda a arte estava no jogo de luz. Se tirasse daquele rosto a combinação da luz e da sombra, ficaria um rosto indefinido. A luz de um lado e a sombra do outro fazia parecer bem a figura impressionante de Jesus, né? E vocês acham que nós vamos ler uma coisa muito interessante que eu achei antes de nós terminar a primeira parte. Vocês acham que Jesus era lindo, do olho azul? Ou o que vocês acham que era? A gente pensa que é por causa das fotos, né? Mas presta bem atenção no que eu vou ler para vocês. Presta atenção que daqui vocês vão ver. Jesus já era humilhado muito antes desde pequenininho, desde o nascimento, o pai dele, a mãe dele, tudo eles, né? Então nós vamos ler aqui no Salmo Isaías 53, tá? Para vocês verem o que é interessante. Eis o meu servo terá êxito, vai crescer, subir, elevar-se muito. De tal forma, ele já nem parecia gente. Tanto havia perdido a aparência humana, que muitos se horrorizavam com ele. Assim também causará surpresa a multidão de nações. Por sua causa, reis levarão a mão à boca, pois estarão vendo coisas que ninguém jamais lhe tinha contado e dos quais nunca ouviram falar após o nascimento de Jesus. E no primeiro versículo que nós iremos falar: quem vai acreditar na notícia que trazemos? A quem relatar o poder do Senhor? Crescia diante dele como um broto. Qual raiz que nasce da terra seca? Não fazia vista, nem tinha beleza a atrair o olhar. Não tinha aparência que agradasse, não tinha aparência que agradasse. Jesus era um homem comum, ele podia passar despercebido pela multidão, viu, gente? Não tinha aparência que agradasse, ele era comum e normal. Era o mais desprezado e abandonado de todos. Ele não nasceu na família rica. Homem do sofrimento, experimentado pela dor, indivíduo de quem a gente desvia o olhar, repelente, dele nem tomamos conhecimento. Era, na verdade, os nossos sofrimentos que ele carregava, eram as nossas dores que levava às costas, e a gente achava que ele era um castigado, alguém por Deus ferido e massacrado, mas estava sendo transpassado por causa das nossas rebeldias, dos nossos pecados. Estava sendo esmagado pelos nossos pecados. O castigo que teríamos de pagar caiu sobre ele. Com os seus ferimentos veio a cura para nós. Como ovelhas, estávamos todos perdidos, cada qual ia em frente por seu caminho. Foi então que o Senhor fez cair sobre ele o peso dos pecados de todos nós. Oprimido, ele se rebaixou, nem abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou ovelha diante do tosqueador. Ele ficou calado, sem abrir a boca, sem ordem de prisão e sem sentença, ele foi detido. E quem se preocupou com a vida dele? Ninguém. Foi arrancado da terra dos vivos, ferido da morte pelas rebeldias do meu povo. Sua sepultura foi colocada junto a 2 criminosos.
seu túmulo ao lado da tumba dos ricos, mas ele jamais cometeu injustiça. Mentira nunca esteve em sua boca. Que o sofrimento o esmagasse era projeto do Senhor. Se então entregar a sua vida em reparação pelos pecados, ele há de ver seus descendentes, prolongará sua existência, e por ele é bom termo e por bom termo chegará o projeto do Senhor. Em virtude dos seus trabalhos, ele há de ver e ficará realizado. Com a sua experiência, o meu servo, o justo, fará que a multidão se torne justo, pois é ele que carrega os pecados dela. Por isso, vou partilhar com ele as multidões. Como conquista, ele recolherá os fortes, pois entregou à morte a sua própria vida. Foi contado entre os criminosos, ele, porém, estava carregando os pecados da multidão e intercedendo pelos criminosos. É a história de Jesus, né? Que ele morreu como cordeiro, sofreu horrores pelos nossos, o quê? Pecado. E nós fazemos o que por ele? No dia de Natal, será que alguém lembra de orar a Deus, a Cristo? Não. Muitos enchem a cara, bebe, come, briga, ainda mais quando reúne os parentes, né? Sai muita briga, mas ninguém lembra-se de Jesus Cristo. Então eu vou só fazer uma pequena oração, porque nós já falamos muito, né, gente? Lembra-te, Senhor, das tuas palavras. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Lembra-te, Senhor, da tua palavra. Se dois de vós se unirem sobre a terra para pedir, seja o que for, conseguirão do meu Pai que está no céu. Senhor Jesus, pelo poder do teu nome e pela tua palavra, pelas tuas chagas, cura teu povo no coração, na mente, no corpo. Todos esses irmãos, todas essas pessoas que estão orando comigo, que sofrem de dores, de um imenso cansaço, desânimos, desejos de morte, doenças incuráveis, todas as famílias desesperadas, com seus entes queridos, criança desenganada, que não tem nada na mesa, não tem uma ceia de Natal, Senhor. Passa à frente, meu Pai. Vai derrubando todo impossível na vida dessas pessoas. Coloca a tua unção, o seu poder, a sua misericórdia. No nome de Jesus e no poder de Deus. Amém. Amém. Muito obrigado. E até amanhã, se Deus quiser. Fique com Deus e pense em tudo isso que eu acabei de ler para vocês, tá? E vamos fazer um Natal diferente esse ano, tá? Vamos agradecer o dom da vida, agradecer o que Deus tem feito por nós, tá bom? Obrigada.